Qual a explicação para os círculos de pedras que encontramos com formatos peculiares colocados há muitos anos atrás de forma estratégica, como na Inglaterra, Escócia? Poderia falar sobre druidas? Esses círculos de pedras não são somente nestes locais mencionados. Aqui no país de vocês tem na Amazônia, na região pantaneira, chama-se assim. Pantanal, né? Sim, região pantaneira. Existem alguns locais no interior de Nordeste, em campo de Piauí, em um contexto próximo territorial de Ceará. Existem também regiões como esta, já visualizei aqui neste país de vocês. Assim como no Chile, existem alguns processos de pedras também circulares, verifique que sempre se repetem, não é? E dentro desses contextos, em alguns locais, quando não existe a pedra central, quando existem somente as pedras que circundam, são pousos de aparelhos, equipamentos ufológicos trazidos de outras orbes, de outros planetas, de outras galáxias, inclusive. Por que vêm tais seres? Tão somente para fazer experimentos? Não. Para poder compartilhar aprendizados, para compartilhar também aprendizados. Desde agora, desde sempre. Desde toda a construção planetária, desde quando o planeta Terra era uma bola de fogo, por conta de tantas explosões que aconteceram nas galáxias e foram esfriando por meio do esfriamento, as primeiras eras glaciais e tantas outras ordenanças por meio das primeiras fagulhas de vida, por meio dos plânctons, das amebas e tantas outras formas de vidas preliminares que tiveram aqui no planeta. Então, tais formatos eram pousos ufológicos de equipamentos energéticos e espirituais de outras orbes. Para os locais circulares de pedras que têm uma pedra central, ali são contextos, então, sem a pedra, pousos, não é? Com a pedra no centro, são campos de conexão, como se fossem antenas que vocês utilizam aqui de comunicação. São antenas de comunicação com os seres subterrâneos e com os seres que estão acima. Então, tudo que está abaixo está no meio, que está acima. São campos de comunicação entre três gerações de civilizações. Civilizações subterrâneas, civilizações que estão na superfície e civilizações que estão em outras orbes. São antenas que são empreendidas como se fossem, vocês gostam muito de falar a palavra portal, não é? Sim. Como se fossem portais, verdadeiros contextos de compartilhamento de conhecimento. Além disso, tais contextos de pedras no meio funcionam como esse ato de comunicação. Você pode adentrar para momentos de subterrâneos, acessando outras civilizações, como outras também civilizações mais imediatas acima de outras orbes planetárias. E por isso que muitas civilizações indígenas, aborígenes, utilizavam tais pedras para ritualizar, para fazer sacrifícios, de animais, de seres humanos, em épocas bem pretéritas, não é? Para fazer sacrifícios de ordenanças, para conexão. Veja como é interessante, para conexão. Então, as civilizações entendiam, caríssimos, que, por isso que eu não coloco somente os druidas, não é? Os druidas foram uma das civilizações que entendiam de magia, e ali eles entendiam justamente quais eram os portais de comunicação e de transporte para tantas outras orbes. Era muitas vezes comum que o druida ele entrasse em um contexto circular de pedras como esse e se projetasse em outros campos de aprendizados, trouxesse e auxiliasse em campos. Alguns druidas, inclusive, foram colocados como conselheiros de muitos reinados, de muitas civilizações, como vocês chamam de pajé, não é?
mas na época não existia pajé dentro desse contexto. Os druidas, estamos falando de nórdicos. Então, tantos outros símbolos que foram colocados em tais civilizações, as deusas das 3 luas. Então, muito importante não ficar brincando de símbolos, principalmente em tatuagens, em registros no corpo de símbolos, que muitas vezes são portais de conexão a tantas ordenanças de saberes que muitas vezes as pessoas não dão conta. O corpo físico e o corpo espiritual muitas vezes não está preparado a se conectar com tamanha potencialidade registrada em seu corpo físico, não é? Então tudo aquilo que se abre deve sempre saber como se fecha. Não se abre um portal por aventura, pois sempre deve ter a potencialidade da sabedoria de abrir e fechar com todos passando bem. Todos passando bem. Caso contrário, fica-se meio prejudicado a esses contextos de abertura sem saber como finalizar. Importantíssimo. Então, tais espectros de pedras circulares, com pedras no meio ou sem pedras no meio, resumidamente são nesses contextos, não? Certo. Que são ordenanças grandiosas. Quem tiver a oportunidade de se aproximar, os índios do seu país, Xingu, tem muitos contextos ritualísticos ufológicos, hein? Muitos contextos ufológicos. Então, percebam que são sabedorias milenares, mas que ainda estão muito presentes no planeta de vocês. Hein? Pai Damião, a ressonância Schumann faz bem aos seres humanos? A ressonância Schumann aparentemente reduziu o tempo, mexe com tempo e espaço. Para entender um pouco sobre a ressonância Schumann, é importante você verificar a egrégora energética que está sendo cada vez mais plasmada no planeta Terra. Em um momento de densidade em que vocês estão nesta travessia de aprendizados, é importante cada vez mais empreender orações, vigilância de atos, palavras, comportamentos. Tem repetido muitas vezes aqui. Porque a ressonância Schumann é uma consequência de um pulsar e de um novo alinhamento do planeta Terra. Então, o planeta Terra, por óbvio, você sabe que está flutuando no espaço. Vocês todos estão flutuando, embora vocês tenham um chão para pisar, mas vocês sabem que vocês estão circulando em uma velocidade tranquila, por óbvio, mas que vocês estão todos flutuando no espaço. Então, a ressonância Schumann vem de um pulsar da galáxia, aqui, da Via Láctea, desta galáxia, de um pulsar, dentro de um contexto de uma reacomodação planetária. É tanto que o eixo da Terra, houve um recálculo, não é mais o mesmo. Por isso que dá a entender que os dias estão passando muito mais rápido, as horas que estão passando mais rápido, os minutos não tem mais o quantitativo de segundos e assim por diante. Caríssimos, muito importante verificar que tempo e espaço cada vez mais projetado no planeta Terra, principalmente em mundo de regeneração, em quinta dimensão, é algo associado ao mesmo tempo, passado, presente e futuro, em contexto imediato, não mais com separatividade, quem você foi antes, quem você é agora e quem você será no futuro. É algo que está presencialmente no agora. Então, por isso que existe essa sensação deste pulsar que alterou o eixo da Terra e, consequentemente, trouxe esse reposicionamento de tempo e espaço. E sobre essa questão, deu para entender, essa questão planetária, importante essa pergunta aqui, falar sobre as mais de 200 baleias encalhadas no litoral, pode ter relação com acontecimentos nos oceanos, uma fuga ou um alerta para seres humanos? Sim, sim. Todas as provocações que vocês estão percebendo de ordem planetária, essas mortes dessas baleias. Há um tempo atrás acompanhei algumas mortes de alguns elefantes também, que de forma... Lembra desse contexto? Sim, muitos elefantes morreram. Que alguns elefantes simplesmente amanheceram mortos sem explicações imediatas, não é? Então isso daí são balizas, são sinais
que o planeta está dando diante de intoxicações de ordem energética e espiritual. Parece-me que dentro desta travessia, as pessoas estão retomando balizamentos energéticos e mentais de outrora, como se nenhum aprendizado foi compreendido e internalizado. Ora, caríssimos, o planeta tem força suficiente de esmagar todos os seres, todos os mais de quase 8 bilhões de seres humanos encarnados. O planeta tem força suficiente para esmagá-los, para engoli-los com ventanias, com revoltas de mares e tantas outras coisas. Vocês são frágeis, a estrutura humana é frágil. E que se for necessário o planeta retomar a ordenança imediata, assim será realizado, para que os novos em consciência plasmática agora de quinta dimensão imediata, por conta de uma resistência na travessia de vocês, será colocado. Então, estamos sempre em orações, por isso que estamos sempre aqui no tratamento espiritual, não perdendo jamais tempo, mas colaborando para a reflexão e o andar para o próximo passo. Sem grandes resistências, não é, caríssimos? Pois lembre-se sempre que as baleias estão dando sinais, seres sencientes, então, de uma mediunidade fantástica e magnífica, assim como os elefantes, que assim falei, assim como essas queimadas que estão sendo empreendidas aqui no país de vocês, em tantas outras partes planetárias, que também as legiões espirituais estão acompanhando, em uma tentativa, muitas vezes, de abominação dos indígenas, em uma tentativa, muitas vezes, de um descrédito para com a fauna e a flora, por meio de sistemas egóicos. Então, o planeta, lembro a todos, que tem potência suficiente para esmagar todos vocês. Cada um fazendo a sua parte, venho há muito tempo falando de sustentabilidade, empreendam sustentabilidade, façam a sua parte. Então, vocês que moram em comunidade, como se chama quem mora pendurado? Nos prédios de apartamentos, em prédios. Então, quem mora... Condomínios verticais. Em condomínios verticais, deem a dica, não é? Vou chamar de dica, não é? A orientação para que as pessoas comecem processo de separação de lixo, potencialize ainda campo de ordenanças de energias alternativas, vão buscando menor sofrimento da natureza, reaproveitamento das águas. Uma pessoa perguntou, eu moro num apartamento na cidade de São Paulo, como posso ajudar o meio ambiente? Selecionando o lixo, né? Selecionando o lixo da sua caixa, não é? Economizando na energia elétrica. Da sua unidade, economizando a energia elétrica, não é? Verificando a água, como está sendo empreendido o consumo da água, colocando um pequeno jardim na sua casa para que você se conecte ainda mais com a natureza próximo a si, fomentando uma consciência na sua comunidade vertical, por exemplo, não é? Fazendo o seu papel de farol. Uma gota no oceano já representa uma grande diferença. Quando vai numa natureza, por exemplo, andar numa floresta, ir para uma cachoeira, leva sempre uma sacola para que, caso você encontre algum lixo pelo caminho, você faça o recolhimento. Para quem mora em áreas litorâneas, empreenda uma sacola também para que você possa fazer o recolhimento do lixo. Ou seja, você não está pensando somente em você, você está pensando no todo, no coletivo. Se cada um fizer isso, imagine o quanto de diferença fará. Além disso, nos seus meios familiares, empreendendo cada vez mais ideias sustentáveis, no seu trabalho e tantas. Vocês estão tão tecnológicos e ao mesmo tempo vocês criam tanto lixo, percebem isso? Vocês, humanos aqui desse planeta, vocês criaram tantos meios de tecnologia, mas ao mesmo tempo vocês
produzem muito lixo, muito lixo. Então, fomente a sua horta, a sua pequena horta na sua casa. Quando você for fazer alguma compra alimentar, leve a sua sacola ecológica. Leve a sua sacola. Diga não às sacolas plásticas. Isso daí você vai estar ajudando o planeta muito. Os animais aquáticos bastante, os animais terrestres bastante. Crie pequenos hábitos que representam grandes diferenças. Mas se você continuar pensando que depende do outro e não de você, ficará sempre muito difícil, não é? Alguém tem que dar a iniciativa e o exemplo. Lembrem-se, caríssimos, vocês são faróis na vida de outros. Então, eu tenho uma sacola ecológica, você visualiza fazendo isso. Então, logo você vai querer também, lembra dos neurônios espelho? Coisas boas também devem ser imitadas. Então, você vai ter vontade de ter a sua sacola e outra pessoa que vai visualizar você também vai ser contaminada por essa corrente do bem e assim sucessivamente. Percebe, filho? Percebam que as Sim. pessoas que estão aqui, dê um like, é muito importante para a gente esse like, porque o YouTube ele expande nosso canal para o maior número de pessoas. Quanto maior pessoas, mais pessoas assistindo, nós estamos recolhendo para a Casa de Sossego. Peço a cada um que está sendo agraciado por tamanhas bênçãos que faça isso que o rapaz está falando. Dê esse Like. esse like. Curtir o canal. Faça isso que ele está pedindo e ajude a propagar cada vez mais fazendo a sua parte. Importante, não é? Fiz esse reforço para deixar mais claro.